da noite, na minha cidade, a felicidade sobe no balão. Muito boa tarde, estamos aqui para mais um Criando Crianças. Quinta-feira, 13 horas, cá estamos nós para conversar com você que é pai, que é mãe, que é um educador, que cuida de criança, que tem criança sob sua responsabilidade, que é avô, com todo mundo que tem a difícil e importante tarefa de educar crianças. Então, vamos hoje trabalhar um assunto, bom, eu sempre busco trazer assuntos de interesse para você, não é? Para saber como é que pode melhorar para ajudar a criança a ter uma infância realmente plena. E o nosso assunto hoje são hábitos saudáveis. Ah, já pensou? Então vamos pensar já nessas duas palavras. Saudável é tudo que dá saúde. E o que dá saúde sempre é muito bom, não é? Havia um programa humorístico que falava assim, saúde não tem pressa. Não, está trocado. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Então, saúde é maravilha, né, gente? Bom, fica um pouquinho doente, resfriado, com o nariz, com uma dorzinha de garganta, a gente já fica mal-humorado, sem vitalidade. É muito ruim, né, fazer qualquer atividade doente. Então, saúde é muito bem-vinda. Então, como é que eu posso adquirir hábitos que sejam saudáveis, que ajudem que eu me mantenha cada vez com mais saúde? Nós não vamos falar aqui especialmente da saúde da alimentação e tal. Isso a gente vai, no decorrer do programa, pode aparecer algumas sugestões. Mas eu queria, sobretudo, dizer, então, como adquirir hábito. O que é um hábito? Hábito é alguma coisa que você repete, é uma ação que você vai repetindo, chegando a um ponto que ela se torna inconsciente. Sem você pensar, você faz. Então, e aí você adquiriu um hábito. Desde pequeno, você deve escovar os dentes, não é? Então, chega um momento em que você nem precisa pensar que você vai escovar o dente. Você levanta e vai para o banheiro e escova os dentes. Então, é um hábito que você adquiriu. E se por um acaso alguma quebra na rotina, de forma que você tenha que sair rápido sem escovar o dente, você estranha muito. Você sente falta porque aquilo já faz parte, está internalizado em você, que é escovar os dentes. Então, ele é um processo inconsciente. A gente, quando quer adquirir um hábito, conscientemente, a gente começa a fazer determinada ação. Então, vamos supor que você quer desenvolver o hábito da leitura. Não, eu acho que ler é muito importante, então eu vou desenvolver o hábito da leitura. O que você faz? Você se dispõe, determinadas vezes por semana, durante algum tempo, você sentar e ler um livro, ler uma revista, ler um artigo, ou através da internet se dedicar a ler alguma coisa. Então, você vai fazendo isso todos os dias ou algumas vezes por semana, até que chega um momento que automaticamente, vamos dizer, mecanicamente, você já vai fazer aquilo, você não pensa para fazer. Então, se a gente não pensa para fazer, é melhor que a gente adquira bons hábitos. Porque se você tem maus hábitos, você vai fazer coisas que não são saudáveis. Então, vamos dizer, o nosso foco aqui é criança, né? Então, vamos falar sobre a criança. Então, pensar uma criança que tem o hábito de chegar da escola, jogar a mala para qualquer lado e sentar na frente da televisão. Ainda pega um pacotinho de salgadinho para completar o quadro. Então, vamos supor, ela chega em casa, joga as coisas, senta na frente da televisão, pega o controle, fica assistindo a programação e ainda antes passou e pegou lá um pacotinho de salgadinho. Então, vamos dizer que aí há uma série de hábitos não saudáveis. Que a criança assista a televisão, quanto menos melhor. Está mais que comprovado. Mas vamos supor que não precisa ser as pesquisas mostram que a criança brasileira, entre as telas que ela convive no dia, ela passa muito tempo, passa de 4,5 a 5 horas na frente de algumas dessas telas. Veja que é uma coisa, ou na soma dessas telas. E aqui no Brasil ainda a televisão reina absoluta na vida da criança. Então nós temos uma criança que assiste televisão 4,5 horas, 5 horas. Então vamos dizer que isso não é um bom hábito. Vamos pensar então, vamos voltar à cena, a criança chegou em casa, ao invés de jogar a mala em algum lugar, ela tem que aprender que ela tem que guardar esta mala em determinado, num cantinho sempre mais organizado.
E depois ela deve fazer outras tarefas, ou relaxar um pouco, trocar de roupa, fazer alguma coisa antes de ir para a televisão. Então, ela tem que ter uma rotina. E nós vamos falar um pouquinho dessa rotina. Então, o hábito você adquire através da repetição. Tá bem? Agora, o que você precisa ser é muito persistente, que enquanto não vira uma coisa inconsciente, você tem um esforço grande. Então, você precisa da persistência. Agora, se você tem um bom propósito, isso vai te ajudar muito. Então, vamos supor, você está querendo emagrecer um pouquinho. Isso é muito comum na nossa sociedade, onde há um grande número de pessoas fora do peso. Então, você quer emagrecer um pouquinho, quer emagrecer. E aí você vai fazer uma alimentação um pouquinho mais saudável. Você vai tocando e às vezes vai, emagrece um pouquinho, engorda um pouco, né? Até que um dia você se apaixona. Então você gosta, está interessado em alguma pessoa. Né? Quando você fica interessado, você fica mais motivado para jogar os quilinhos fora. Então, quando você tem um propósito claro, fica mais fácil de você repetir este hábito. Ou, por exemplo, você está estudando inglês. Então você vai nas aulas de inglês com uma certa regularidade, que já está quase um hábito. Mas o aprendizado não está assim muito incrível. Até que vem a notícia de que você vai fazer uma viagem para o exterior. Aí essas aulas estarão assim, você estará mais motivado para repetir essas ações, essas aulas. Ou vamos supor que você está muito interessado em organizar melhor o seu tempo, em administrar melhor o seu tempo. Aí você sabe que se você administrar bem, você vai ter mais horas de lazer. Então você se esforça. Então o propósito é uma boa maneira de ajudar a gente a ter persistência para adquirir determinado hábito. Não sei se você tem o hábito de entrar no carro e já colocar o cinto de segurança. Hoje muitas crianças já têm esse hábito, que é um bom hábito. Eu confesso que eu não tenho esse hábito. Eu às vezes lembro do cinto, às vezes eu não lembro. Mas é um bom hábito que eu preciso ainda repetidas vezes fazer para, às vezes é com o carro andando que eu lembro de botar o cinto. Não é correto. O correto é eu sentar e aí já colocar o cinto de segurança. Então isso já vira um hábito, um bom hábito que me protege, certo? E também me livra de multas, porque se o guarda pega a gente sem o cinto de segurança, a gente é multado. Tem gente, por exemplo, que vai, por conta da profissão, né, do trabalho, costuma acordar cedo. Então, acorda cedinho, às vezes pega o ônibus da empresa, ou pega o carro para evitar o trânsito, sai mais cedo. Então, todos os dias você levanta cedo. Quando chega o domingo, às vezes você quer dormir mais tarde, mas não consegue. Por quê? Porque você adquiriu o hábito de acordar cedo. Então, adquiriu o hábito, o corpo já acostumou a funcionar daquela maneira, e fica difícil você ter essa mudança de hábito nessa rotina. Tá bem? Então, vamos dizer, o bom no nosso dia a dia é que a gente tenha sempre bons hábitos, ao invés de maus hábitos. Tá? Já está na própria palavra. E você sabe que essa repetição faz com que a gente adquira hábitos, que é um recurso muito utilizado pela publicidade. O que a publicidade faz conosco? Repetidas vezes ela dá aquela notícia, fala para você comprar determinado produto, para que você adquira o hábito. Então, isso funciona também com as crianças. Então, vamos ser espertos o suficientes e nós, né, orientarmos as crianças a terem determinados hábitos, o que a publicidade, a propaganda dizer o que as nossas crianças deverão ter como hábito. Tá bem? Bom, então vamos lá. O que a criança ganha em adquirir bons hábitos? Claro que o bom hábito. Mas também tem outras coisas que vão junto com esta rotina de bons costumes, vamos dizer assim. Esta organização das atividades do dia fazem com que a criança se sinta mais segura. A criança sabe que a coisa vai funcionar desta maneira. Não é que tudo na vida da criança tenha que ser uma rotina, não. Mas ela precisa aprender que existem algumas coisas que se mantêm numa rotina. E isso dá mais tranquilidade para a criança. Então, tudo isso é importante para a gente saber. Vamos ajudar as nossas crianças fazendo com que elas adquiram bons hábitos. Então, elas vão repetir aquele ato com continuidade. E isso faz com que as coisas se mantenham, que as coisas aconteçam. Então, vamos pensar um pouquinho? Às vezes a gente usa a palavra rotina, né? Vamos ter uma rotina com a criança, e você fala, não gosto de rotina. A palavra rotina, costumeiramente, é muito ligada a alguma coisa tediosa, não é? Ih, que chato, é uma rotina. Como se fosse, rotina quer dizer alguma coisa que seja tediosa. De verdade, quando você repete alguma coisa sem sentido, isto é realmente... se ela já não tem nenhum sentido, então é um tédio danado.
Mas se você pensar, vamos pensar assim, em nós, o que é que tem... então, não vou usar a palavra rotina, vou usar a palavra ritmo. Um ritmo, quer dizer, frequente, uma repetição com continuidade. O nosso coração bate num ritmo. Né? Durante a nossa vida inteira, ele está batendo sempre num ritmo. Não é? É como se fosse, né, um ritmo, que tem um hábito. Né? Ele vai aqui, ele vai batendo. Claro, não é consciente, ele garante, faz parte do nosso instinto de sobrevivência. E o coração, então, ele tem este ritmo. A nossa respiração também tem um ritmo. Da inspiração e da expiração. Então, veja como as coisas têm ritmo. Então, a criança precisa saber que ela precisa também ter, na rotina dela, alguns ritmos. Pensa, por exemplo, o dia. Você não tem nenhuma receio que amanhã não vá ser um novo dia, não é? Só se estourar uma guerra mundial e tal, e a gente não estiver por aqui. Mas vai continuar tendo dia. Pode ser que a Terra esteja estourada, mas o Sol vai aparecer. Pode ser até que a gente não enxergue por causa da fumaça, mas a gente sabe que o Sol aparece todas as manhãs. Às vezes, em tempo nublado, a gente não enxerga, mas a gente sabe que a luz dele garante o ritmo do dia e da noite. Isso acontece há bilhões de anos no nosso planeta e vai acontecer por muitos outros. Então, existe um ritmo na natureza do dia e da noite. A Lua, por exemplo, ela tem um ritmo. Esses dias ela está lua cheia, bonita no céu, né? Ontem eu estava observando, estava linda a lua no céu. Então, você pode destacar para a criança os ritmos que existem na natureza. Então, você diz para ela, olha, então, ela percebe que tem dia e que tem noite, mas você pode destacar e mostrar como isto é um ritmo que nos dá tranquilidade. Nós sabemos que depois do dia vem a noite e depois da noite vem um novo dia. E assim nós vivemos nesse ritmo da natureza, esse ritmo diário. Agora, existem outros ritmos. Por exemplo, a lua, ela tem um ritmo semanal. Então, se a criança observar no céu, estamos na lua cheia. Esta lua vai durar 7 dias e depois ela vai começar a minguar. E depois ela vai desaparecer, que é a lua nova. E depois ela vai ser crescente e vai voltar. Então, tem um ritmo que se mantém na natureza. Então, é bom a criança observar isto. É provável que você nem você perceba muito isto. Nas minhas aulas eu costumo falar, quando eu trabalho com inteligência naturalista, que tem a ver, né, com uma das inteligências do conhecimento do meio ambiente, dentro da teoria das inteligências múltiplas, existe uma das inteligências que é a inteligência naturalista. Então eu pergunto aos meus alunos, que são gerentes e empresários e tal, que eu dou aula na pós-graduação, eu pergunto para eles, que lua nós estamos? Então eles olham assim um para o outro, assim meio preocupado, e alguns recorrem, né, ao Google para saber qual é a nossa lua, ou olham na agenda, mas eu disse, não vale esse tipo de informação, quero saber da observação de vocês em qual lua estamos. E raramente é um ou outro aluno que sabe me responder se a lua está cheia, se a lua é minguante, se a lua é crescente ou se a lua é nova. Então, você, nesta nobre função da educação, de educador, deve também observar os ritmos que existem na natureza. Para a criança poder achar que o ritmo que ela vai fazer, que ela vai adotar na vida dela, tem um sentido, então é bom que ela observe que na natureza existem muitos modelos de coisas importantes que acontecem e que têm ritmo. Nem estou falando na questão musical, que é outra coisa, que é uma delícia, o ritmo musical. Mas eu estou falando do ritmo diário, do dia e da noite. Eu estou falando do ritmo da lua, que é semanal, o ritmo das estações. Então, nós estamos agora terminando o verão. Quer dizer, no final de março, lá para o dia 20 e pouco, acaba o verão. E aí chega o outono. Então, a observação dos ritmos da natureza dá para a gente fazer aqui no nosso país. É claro que na Europa isso é mais, na região nórdica, né, na região do norte do hemisfério, é mais fácil a gente perceber quando é inverno, porque neva e tal. Mas a gente pode fazer, há uma diferença muito grande para nós entre o frio de junho, né, e o calor do verão. Então, a criança observar esse ritmo e que volta o ano que vem. E há ritmos que são anuais. Então, quando você trabalha, por exemplo, as festas anuais, então, o Natal tem todos os anos, o Carnaval acabou há pouco, então todos os anos tem Carnaval. Então, existem coisas que acontecem, né, todas elas têm uma periodicidade, então elas acontecem com uma certa frequência. E você pode fazer com que a criança observe isso, esses ritmos, desde o ritmo do coração, e quando o coração dá já uma disritmia, você vai ao médico, porque você quer que ele sempre esteja neste ritmo que garanta que nós estejamos saudáveis, tá bem?
Então, vamos falar alguma coisa. Eu insisto aqui, eu tenho falado muito no nosso programa, e toda pessoa que lida com essa área de educação, de que o adulto é sempre um modelo para a criança. Mesmo que você não queira ser, você é um modelo. Porque a criança mantém conosco sempre uma relação pedagógica. Então, mesmo que você não queira ensinar, você está ensinando. E se você quer que a criança adquira bons hábitos, você estará, então, precisará ser modelo dela. E pode ser que você, como muitos seres humanos, e como eu, muitas vezes também, a gente tenha o hábito, então nós queremos adquirir bons hábitos, não é? Mas nós temos o mau hábito de desistir, né? Quando nós resolvemos implantar um hábito em nós. Eu não estou fazendo um jogo de palavras, eu estou querendo dizer que nós temos o hábito de desistir de colocar em nós novos hábitos, porque isso exige persistência, não é? Então a gente acaba falando, não, eu vou fazer agora, eu vou adquirir o hábito de fazer ginástica 2, 3 vezes por semana. Então a gente sabe que a atividade física é essencial, é um excelente hábito para nós adultos. Não estou defendendo isso para a criança pequena. A criança, o movimento dela nos jogos infantis, já são suficientes para essa atividade física. Mas eu estou falando para nós, adultos, nós precisamos de atividade física. Então você vai todo animado, começa a fazer academia, fazer Kung Fu, fazer Tai Chi Chuan, fazer Pilates e tal. Você começa, mas depois de um tempo você desiste. Então a gente tem o hábito, isso é um hábito que nós desenvolvemos, de desistir de implantar em nós novos hábitos, tá bem? Então, isso não é bom. Então, pode ser que esse hábito de desistir dos hábitos esteja com você já faz uns 10 anos, 20 anos, ou 30 anos, não é? Então, o hábito de você desistir de adotar novos hábitos. Mas a criança precisa ver que você busca adquirir novos hábitos, se esforça e que você, então, é um modelo para ela, tá bem? O exemplo é fundamental. É clássica uma situação em que o Gandhi, esse grande pacifista, né, indiano, também era do hinduísmo, o Gandhi, o Mahatma Gandhi, conta-se então que uma mãe chegou para ele e disse, olha, o meu filho, ele não quer parar de comer açúcar, eu sei que açúcar é muito bom, então eu gostaria que o senhor dissesse, às vezes, então, vindo da sua figura, né, que é o Mahatma, a grande alma, que o senhor, por favor, aconselhe meu filho a não comer açúcar. Aí o Gandhi disse assim para ela, eu direi sim, mas daqui uma semana, por favor, volte daqui uma semana. A mãe aceitou, porque é uma figura muito respeitada, né? Então, uma semana depois, volta ela lá com o garoto e fala, o senhor disse para eu voltar. Então, ele vira-se para o menino e diz, olha, por favor, não coma açúcar, porque açúcar não é saudável para o corpo humano. Muito bem. Aí, o menino assimilou aquilo muito bem e a mãe perguntou para o Gandhi, mas por que motivo o senhor não disse isso a semana passada e me poupava esta vinda aqui uma semana depois? Ele diz, não, é que quando a senhora me fez esse pedido, eu estava comendo açúcar, então eu tive que ter a experiência de ficar uma semana sem comer açúcar para perceber os resultados, e é por isso, quer dizer, a importância do exemplo. Olha, não tem jeito de você educar a criança se você não faz modificações em você mesmo. Então não vem assim, qual que é o manual de fazer a criança? Claro, existem, a gente dá sugestões e tal, mas a criança vê muito você como um modelo. Se você convive muito com a criança, você mostra para a criança. Você não fala. Aliás, tem muita mãe que diz assim, ai, meu filho não come fruta. Eu vivo dizendo para ele, eu falo, filho, come fruta, mas ele não me escuta. E o que está fazendo essa mãe? Comendo qualquer outra coisa, não é? Salgadinho. Então, o modelo, o texto com uma fruta tem muito menor significado do que a mãe dando um exemplo de estar comendo uma coisa não saudável. Tá bem? Bom, então vamos lá caminhar mais um pouquinho. Então, se nós vamos fazer uma rotina na vida da criança ou instalar um certo ritmo nas atividades, primeira coisa, quando eu estou falando isso, não pense que nós temos que fazer uma rotina que sobrecarregue a criança. Hoje existem algumas crianças que têm uma agenda de gente adulta, o que não é bom. Então, além da escola, ela faz balé, faz, no caso das meninas, ou faz judô, no caso dos meninos, faz inglês, faz francês, faz informática e tal. Isso não estamos defendendo isso não. Nós estamos defendendo que a criança precisa ter bastante tempo livre. Mas ela precisa, então, adquirir
alguns hábitos. Então, hábitos básicos como de higiene. Normalmente, já com a criança pequenininha, a gente então ensina a escovar o dente. Como eu falei que nós, adultos, fazemos isso automaticamente, então algumas crianças já vão adquirindo o hábito. No começo, elas falam, não, mãe, estou cansada, não sei o quê, mas se você insistir, ela então vai adquirindo o hábito, vai repetindo a ação até que vira um hábito. Aí você não precisa mais lembrá-la que ela precisa escovar o dente ou tomar banho, não é? E o bom é que seja tomar banho em determinado horário. Eu estou defendendo aqui que a criança precisa ter um ritmo e que as coisas precisam acontecer em determinadas horas. Então, qual que é o melhor horário para ela tomar banho? Antes do jantar? Então, este é o horário que ela toma banho. Ou é na hora de dormir, ou é de manhãzinha, quando ela acorda para ir para a escola. E isso deve ser repetido, né, para formar este hábito que nós estamos buscando, um bom hábito. Então, fazer aquilo todos os dias, mas em determinada hora. Isso dá segurança para a criança. E ela percebe, ela vai lidando um pouco mais com limites. É muito interessante isso, para que a criança adquira esses bons hábitos e passe a fazê-los automaticamente. Refeição. Horário de refeição. Qual que é o horário que a criança come? Então, a criança precisa, claro, pode atrasar uma meia hora e tal, mas ela sabe que a meio-dia é o horário de almoço, que é o horário de preferência, as pessoas puderem sentar juntos, se está com a mãe, se está com o pai. Aliás, outro dia, eu fiquei sabendo, eu estive lá no colégio em São Paulo, em que a hora do almoço, os pais vêm almoçar com as crianças, porque os pais trabalham e as crianças passam o dia inteiro na escola. Então, a escola, espertamente, sabendo que é muito importante a presença do pai na hora da refeição, então os pais vêm almoçar junto com os filhos. É uma boa ideia, não é? Não sei se isso acontece na sua empresa, onde a escola das crianças, mas é uma ideia, uma boa solução para fazer com que os pais voltem a almoçar com os filhos. Então, você fala, não dá no horário de almoço comum, mas podemos jantar juntos. Não precisa ser aquele jantar, mas o fato de sentarmos à mesa, então a criança tem a segurança que em determinada hora a família vai sentar e vai trocar algumas ideias. Por favor, de preferência com a televisão desligada. Aliás, a televisão não deve estar na cozinha, não é? Nem no quarto das crianças. A televisão deve estar no ambiente da sala. Eu sei que hoje a televisão está muito, vamos dizer, vulgarizada. Tem gente que tem 4, 5 televisões, mas a nossa ideia é que no ambiente da cozinha, que é um ambiente onde as pessoas se encontram, não há necessidade da presença da televisão. Então, a criança vai desenvolver alguns hábitos de higiene, as refeições no horário, o momento de ir para a escola, depois o momento de estudar, depois que volta da escola, e depois o momento de brincar, que é um horário livre. Então, ela sabe que ela tem determinado horário para ser horário livre. E também o horário de dormir. Tem muitos pais hoje que não determinam o horário da criança dormir. E isto não é bom. E depois a criança faz birra para dormir, porque não quer. Então, se ela sabe que ela tem que dormir, de preferência cedo, 19 horas, 20 horas é um bom horário para a criança estar na cama. Então, ela tem que acostumar. No começo ela vai, não estou com sono, mas a gente vai insistir para que ela mantenha aquele ritmo e vá dormir na mesma hora. Essa história de horário de dormir é um dado, é muito importante, e eu vou citar um exemplo de uma escola na Inglaterra chamada Summerhill, que é o criador dessa escola já faleceu, é o Alexander Neil, Sutherland Neil, e ele, na escola dele, existem muito poucas regras. Existem algumas regras, mas poucas. A proposta dele é que as crianças façam muitas escolhas. Agora, é curioso que nessa escola, onde todas as coisas são muito livres, o horário de dormir é obrigatório. É interessante? Então, todas as crianças têm um horário para dormir. E o Neil diz que ele preferia não colocar esta lei, quando ele escreve num dos livros dele, no Liberdade Sem Medo, ele diz, eu preferia não ter colocado essa lei, mas eu percebi que para a criança, quando ela passa do horário de dormir, ela vai ficando muito irritada, é como se ela sofresse, como até se ela tivesse uma dor. Então, a gente organizando que determinada hora todas as crianças estão na cama, então facilitou bastante o dia a dia aqui na empresa. Na empresa não, né? Na escola. Bom, quando nós estamos falando de hábito, então estamos falando de hábitos, dessa rotina na vida da criança, desses ritmos que têm que ser incorporados, mas há também o hábito, vamos dizer, físico. Então a criança tem o hábito de sentar caidinha assim, ou ficar com as costas. Isso vai dar problema de coluna depois na criança, postura. Então, dá uma chamadinha para ela ter o hábito de sentar direitinho, né, com as costas mais eretas.
Agora, tem uma coisa também que é bastante importante para a criança desenvolver como hábito, para nós que acreditamos em Deus, é o hábito da oração. Então, antes da criança dormir, faça junto com ela uma prece, uma oração. Pode ser o Pai Nosso, que é tão importante para nós cristãos, mas pode ser apenas um pedido, não é? Um pedido de quê? Ou um agradecimento pelo dia que foi. Pode ser uma precezinha rápida, mas a criança ter o hábito, adquirir o hábito de, antes de dormir, e se possível também pela manhã, quando acorda, fazer uma oração. Inicialmente isso é uma coisa assim, sem muito sentido para ela e tal, mas com o tempo aquilo pode virar um excelente hábito. Aí eu vou dizer que é quase uma virtude, não é? O hábito da criança orar. Orar não tem nenhuma contraindicação. Para nós adultos também, imagine para as crianças. Agora, a criança também pode ter o hábito e deve ter o hábito de ajudar nas tarefas domésticas. Então, a criança tem que ir lá lavar a louça com uma certa regularidade, arrumar a cama, não tem dúvida. Ela levantou de manhã, tem que arrumar a cama. Eu gostei uma vez que eu li um artigo sobre as filhas do Obama, dos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos, e que disse que a esposa exige que as meninas, apesar de morarem na Casa Branca, arrumem as camas delas todos os dias. Então, que é um hábito, um bom hábito. Você, a criança, no começo ela vai arrumar a cama com dificuldade, você vai ajudar um pouquinho, mas ela levantou, já arruma a cama, pronto, já está pronto. E se isso vira um hábito, fica automático, levantou, arruma a cama. Agora, é claro que na adolescência, aí nós já não estamos falando mais do mundo da criança, na adolescência, o adolescente, às vezes, ele justamente para de arrumar a cama como uma forma de protesto, tal. Mas isso é outra coisa que não é no nosso mundo, nós estamos no mundo da criança. Então, ajudar nas tarefas domésticas é um bom hábito. E, sobretudo, deixar em ordem o que desorganizou. Olha, você sabe que quando a gente trabalha em produção, em cinema, na área de cinema, a gente fala, tem a pré-produção, tem a produção e tem a desprodução. E a desprodução é a mais difícil, porque o filme já foi rodado e você tem que entregar o material. É muito trabalhoso, mas essencial para terminar o projeto. Então, a criança tem que estar acostumada desde pequenininha, que ela brincou, guardou, vai para outra atividade. Terminou, vai para outra atividade. Então, este hábito, este é um excelente hábito para a criança, para a vida toda. Vai ajudá-la no mundo do trabalho também, porque tem muita gente que vai abrir 1000 coisas e vai deixando. Então, antes de começar a próxima tarefa, ela termina aquela. Então, isso é um hábito excelente. E para fechar o nosso programa, eu quero dizer que eu fui uma vez dar um treinamento para um grupo de japoneses. Mas japoneses mesmo, nascidos no Japão, estavam no Brasil e tal. Alguns até nem falavam muito bem o português. E japonês, eu fui dar lá o treinamento. E o que eu achei mais curioso é que quando terminou o curso, todos eles passaram a arrumar a sala. Então, sabe assim, nós brasileiros, a gente deixa até as cadeiras fora do lugar, não é? Mas eles que eram bem japoneses, quer dizer, isso é uma qualidade que a gente tem que aprender com a cultura japonesa. Você sai do ambiente, deixa o ambiente em ordem, põe as coisas no lixo, recolhe os copos e tal. Então, esse é um hábito maravilhoso. Então, vamos fazer isso com a criança em casa. Fez a tarefa, terminou de almoçar, pratinho na pia, não é? Se não vai lavar a louça, às vezes, dependendo se a criança maior, já pode até lavar a louça. Mas isso, quer dizer, não deixar uma sujeira no ambiente. Então, o lugar onde ela está, ela termina, limpa, e mesmo quando você for nesses lugares de comer, tem esses fast food, se uma vez ou outra você for, por favor, não vá com muita frequência, vá só de vez em quando, tem que entregar bandeja, não é? Para deixar tudo em ordem. Então, isso é um excelente hábito que as crianças podem adquirir. Então, pensa também nos seus hábitos. Que hábitos você tem que você pode reconhecer que não são bons hábitos, que são maus hábitos e que você deve trocar por bons hábitos. E a criança vai aprender com você também esses bons hábitos, tá bom? Vamos encerrando hoje dando, por favor, a última dica, que é que nós continuamos aqui na Pax, na 18ª Vigília da Não Violência. Os eventos vêm acontecendo aqui, principalmente aos sábados, né, durante o dia todo. Então, venha aqui na Pax. Então, até 4 de abril nós teremos esses eventos em prol da paz mundial. É uma campanha Pax, né? É paz o ano todo, trazendo a consciência de paz para os nossos internautas. Então, venha, escute a nossa programação e também venha diretamente aqui no nosso prédio da Pax, pegue mais informações aí, nos www.pax.com.br,
crianças.org.br, e aí você vai fica ligado, vamos fazer a nossa parte a favor da não violência no mundo, tá bom? E até a semana que vem para outros assuntos de interesse da nossa educação de crianças. Até!